Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal e hoje nós vamos falar sobre pé de meia, essa política pública do governo federal, se ela vai parar em 2025. O TCU, o Tribunal de Contas da União, pediu o bloqueio de 10 bilhões do pé de meia e sim, pode ser que pé de meia pare em 2025, ou seja, que os alunos deixem de receber os R$ 200 todo mês. Mas agora eu trago informações para vocês sobre todo esse imbróglio, por que que TCU fez esse pedido, que se for acatado pelo ministro Nardes, o governo federal terá um problema aí grave para solucionar. Primeiramente, eu preciso falar para quem está chegando nesse vídeo no meu canal agora, que eu fiz um vídeo, na verdade você vai lá no ao vivo, que são os vídeos que eu faço live, né? Aqui no meu canal, lá no ao vivo, tem um vídeo sobre pé de meia, mas também eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo, para que vocês entendam essa manobra do pé de meia, que na minha opinião o governo usa também como, entre aspas, tá? Compra de voto. É uma política pública necessária, mas a gente tem que olhar sem estar contaminado. Então assista esse vídeo completo que você também vai entender. Voltando à questão do bloqueio, o UOL já tinha feito uma reportagem muito robusta, alegando que havia sim irregularidades com o pé de meia. Inclusive, na lei que criou o pé de meia, estava lá muito claro que todos os anos o governo tinha que mandar para o Congresso o valor que ele ia gastar com pé de meia. Ou seja, vamos supor, se o governo vai gastar em 2025 2 bilhões com pé de meia, ele tinha que mandar isso para o Congresso analisar, chancelar, validar. O governo tentou derrubar isso, tentou fazer manobra para que não houvesse essa obrigatoriedade, não conseguiu. Então, o UOL, na reportagem, alegou que ainda assim o governo estava fazendo manobras por fora para poder utilizar, né, do orçamento do pé de meia sem a chancela, sem a concordância do Congresso Nacional. Por conta disso, o TCU fez uma análise e chegou à conclusão que sim, há irregularidades. A gente precisa ter aqui muito claro que ninguém está torcendo ou querendo que não se pague o pé de meia, não é isso. Mas se o Tribunal de Contas da União e viu irregularidades e pediu esse bloqueio, que inclusive a depender do que decidiu o relator, o Augusto Nardi, pode ser que em 2025 não se pague pé de meia, é porque com certeza os analistas, os auditores, eles encontraram algo sim muito robusto. Eu não tive ainda acesso ao relatório, mas eu li tanto a denúncia da UOL quanto a reportagem da UOL que fala sobre esse bloqueio de 10 bilhões. O governo diz que desses 10 bilhões, 6 ele já tem no fundo privado, que é a Caixa Econômica que gerencia, e os 4 bilhões vão entrar depois. Então, desses 10 bilhões que o TCU está pedindo bloqueio, 6 já está na posse, digamos assim, do governo, e esses 4, a se valer esse bloqueio, esses 4 bilhões nem estariam na Caixa Econômica Federal, que, como eu falei para vocês, tem um fundo privado, né, que gerencia esses 6 bilhões. É importante que a gente tenha aqui em mente que o governo, ele usa sim pé de meia para poder, de alguma forma, capitalizar politicamente.
E é claro que para o governo, se ele não conseguir reverter isso, até porque eles já deram uma resposta ao TCU, mas se eles não conseguiram, se não conseguirem reverter isso, vai ter um caos, porque os alunos de baixa renda, eles já estão habituados com esse valor, começaram a receber desde março desse ano. É sim um valor que é muito oneroso, custa muito para os cofres públicos, por isso tem que ter transparência. Ninguém aqui está sendo contra políticas públicas que beneficiam aqueles que precisam, mas precisa sim também ter transparência, porque não se pode se utilizar de uma desculpa de fazer algo para ajudar pobre e quem precisa para se desviar muito mais. Senão a gente tá continuando naquela política de miséria, que é tipo assim, a gente dá qualquer coisa para o pobre, mas a gente vai desviando aqui muito mais. A gente continua naquela escravidão moderna que a gente tem visto há anos na política. Então, o Tribunal de Contas serve também como esse um órgão que né, que freia esses abusos fiscais, digamos assim. Então, é importante que o governo cumpra a transparência, não faz sentido que se faça política pública de qualquer forma, torta direito, mas a gente sabe que, querendo ou não, a sociedade, tipo, precisa do valor, principalmente os carentes. Meu marido estava me falando que até os mercados atualizaram e ajustaram a maquininha POS, a maquininha de cartão, para poder atender o público do pé de meia. Ou seja, é tudo sobre dinheiro. It's all about money. Então, no fundo, que todo mundo quer sua fatia. No fundo, se talvez se perguntasse para os alunos, Brasil pode quebrar a nível fiscal, mas vocês receberem todo mês R$200, eles vão falar, claro, não estou nem para o Brasil, quero meu dinheirinho. Se perguntar para os empresários, comerciantes, eles falam, oxe, não estou nem aí, eu quero que se der um problema fiscal aí, todo mês os alunos estão passando a maquininha, é o que me importa, meu pirão primeiro. Vocês estão entendendo? É por isso que a questão do Brasil não é o país, é cultural, é aquela mentalidade de que, se eu estou ganhando, não importa. Se 90% do Brasil estiver perdendo, eu não estou nem aí, eu estou ganhando. É isso que muita gente pensa. É dessa forma que muitas pessoas vivem suas vidas. Eu sei que nossa vida é primeiro lugar, é lógico que a gente tem que pensar na gente em primeiro lugar, mas o governo, ele governa para todos. Então, o governo, ele tem que pensar no equilíbrio fiscal, equilíbrio social. Em todos os sentidos, cabe ao governo, sim, naquilo que lhe compete, ter esse equilíbrio. Então, não faz sentido que para manter uma política pública necessária, o governo cometa qualquer ilegalidade, qualquer crime, com a alegação de que está ajudando, porque tem muitas outras formas, inclusive reduzindo os super salários, os penduricalhos do judiciário, porque o judiciário brasileiro ganha valores estratosféricos, parece inclusive outro país. Então, precisamos de fazer reformas no judiciário. Mas precisa de muito preparo para estar a nível de, né, no judiciário, isso e aquilo, beleza, mas não precisa estar recebendo 200, 300, 1 milhão por mês de penduricalhos, isso não existe, não existe num país que tem muita gente na nível da extrema pobreza, então não faz sentido. Dá sim para tirar os excessos que tem no judiciário, fazer política pública que contemple aqueles que precisem, principalmente mantendo, sim, nossos jovens carentes e vulneráveis financeiramente nas escolas. Agora, isso não é a custo de fazer qualquer coisa.
Vamos aguardar para a gente entender como que o Congresso Nacional vai se posicionar, como que o governo vai fazer articulação política também nesse sentido, porque o TCU pediu esse bloqueio e vamos entender de que forma o governo vai fazer mais transparência nessa política pública que, repito, que é necessária, mas que sim, é utilizado como para ter capital político, principalmente nas eleições gerais. É isso que a gente vê. E por isso que a gente tem que estar ciente aos nossos governantes, aos nossos ministros. Camilo Santana, que está aí na pasta da Educação, indicou a esposa dele para o Tribunal de Contas lá do estado dele, né? Então é complicado, se eu não estou errado, o Ceará, né? Então é complicado a gente ver Rui Costa, ministro da Casa Civil, conseguiu emplacar a esposa também no Tribunal de Contas do estado da Bahia, e um conselheiro do Tribunal de Contas, só para você ter noção, recebe mensalmente 30 mil reais. Vocês estão entendendo? Então não justifica que se deem migalhas de 200 reais todo mês para uma galera, para nos frigir dos ovos, né? Está dando 30 mil, quase que vitalício para as esposas, e inclusive fraudando, né? Desviando das exigências. Então a gente vê pedagogas e enfermeiras que não têm notável saber jurídico sendo indicadas para os tribunais de contas estaduais por conta da falta de transparência e do conluio político. Então, que a gente também, mesmo sabendo que sim, é importante que exista a PDMEA, que não seja a qualquer custo, a custo do governo fazer tudo do seu bel prazer com a alegação de que está ajudando. Senão a gente está chancelando aquilo que a milícia, principalmente o tráfico, faz, que é o quê? Rouba, né, da própria sociedade, da própria comunidade, mas por outro lado faz uma festinha, dá um presentezinho, ajuda, então não faz muito sentido, sabe? Rouba da comunidade, vende entorpecente para a comunidade, mas depois, para tentar diminuir alguma dor que ele mesmo causou, aí dá um presentinho para a comunidade, faz uma festa de Natal na comunidade e a comunidade continua do mesmo jeito, repetindo aquela miséria, aqueles vícios, aquele ciclo vicioso, enquanto o miliciano ou o traficante financeiramente acaba crescendo. E no fundo, não é nem sobre o crescimento financeiro, porque a gente sabe que muita gente financeiramente ganha na loteria, ganha carros de luxos em sorteios, 1 ano, 2 anos depois não tem nada, porque a recompensa do tolo é a própria tolice e dinheiro não é prosperidade. Então, a sociedade brasileira precisa fazer a mudança de mindset, mudar a mentalidade do que não é sobre dinheiro, é sobre conhecimento, posicionamento e principalmente saber discernir as coisas e não ficar indo no oba-oba ou só olhar no seu próprio umbigo. Então, eu creio muito difícil que o governo corte definitivamente pé de meia, né? Até porque, senão, politicamente, 2026 eles estão ferrados. Mas vamos aguardar para ver o que o ministro Nardes vai decidir e como que a gente vai ver essa articulação política. E quanto a vocês, podem ficar tranquilos que eu virei aqui falar com vocês, analisar o que tivermos de resultados, sem canalice, sem oportunismo, porque esse é o meu dever enquanto cidadã.